Oi, pessoal. Então, vamos aqui para a parte prática aqui dessa semana, que seria equivalente ao nosso lab. Eu vou justamente mostrar exemplos de código aqui bem simples, né, em princípio códigos, bobinhos aqui só para exatamente ilustrar a questão da possibilidade de ocorrência de condição de corrida, tá, e aí, por fim, o uso de lock. Então, o primeiro exemplo esse código aqui eu tenho definido a priori, né, que eu tenho 3 threads, uma variável de escopo global, que é a variável chamada x, que começa com valor 0, e aqui estão as funções das 3 threads, que cada thread aqui nesse exemplo faz algo diferente, então não estou repetindo a mesma função para todas as threads. Então a thread que eu chamei de T1, ela faz a variável x passar para o valor 1, a thread T2 faz a variável x ir para 2, e a thread 3 é que faz um pouco diferente, ela tem uma variável local, y, ela atribui a y o valor de x e imprime y, né, então, em princípio, ela vai estar imprimindo o próprio valor de x quando ela entrar, né. Só em termos de log, bom, a thread está trazendo aqui o identificador dela, nem precisaria, né, saberia aqui que é thread 1, thread 2, thread 3, mas, enfim, ela está usando o argumento para trazer o identificador, e aí vai só mostrar na tela que a thread tal está executando, que a thread tal terminou, só para a gente poder ter algum log de saída, né, e ver o que acontece. Então, só para ver aqui o restante do código, a gente tem aqui a criação das 3 threads, então tenho 3 pthreads creates, porque cada uma está passando uma função diferente. A primeira thread a criar é a T3, depois a T2, depois a T1, para a gente ver o efeito disso, quer dizer, aqui no meu sistema, eu não tenho um escalonamento que é necessariamente a primeira thread ganha CPU, né, então a gente vai poder ver resultados distintos aqui de execução. Tem um pthread exit aqui, porque aqui nesse caso a main não está fazendo join, né, então lembrando, se eu crio as threads e deixo a main terminar, o processo termina, e aí eu não vejo as threads, posso não ver as threads completarem, né, então o pthread exit aqui fica necessário para a gente poder terminar, o processo só terminar quando todas as threads terminarem, tá? Bem, então se a gente observar aqui em termos do que está acontecendo com a nossa variável compartilhada, as threads, eu tenho duas, a thread 1 e a thread 2, elas estão escrevendo nessa variável, tá? E a thread 3, ela está só lendo esse valor e imprimindo na tela. Então, a gente pode, obviamente, dependendo da ordem que essas threads executam, eu vou ter uma impressão na tela, considerando que a minha saída do programa é o que a thread 3 vai imprimir, com seu valor y, eu vou poder ter resultados diferentes, né? Se a thread T1 executa e depois a thread T3, ela vai imprimir na tela o valor 1. Se a thread T2 executa e depois a 3, ela vai imprimir o valor 2. Se a thread T3 executa antes, ela vai imprimir o valor de x inicial, que é 0, tá? Então, isso a gente vai tentar observar aqui, essas diferentes possibilidades aqui na nossa execução, tá? Deixa eu compilar aqui, esse programa se chama exemplo 1. Menos UOL, menos LPthread. Menos O, vou chamar aqui de exe1, tá? Compilou, então vou executar. Esse é meu exemplo 1, e vou executar de novo, já para a gente ver duas execuções, vou executar 3 execuções, tá? Então, a gente viu aqui, a segunda e a terceira ficaram bem parecidas, vamos ver, a primeira, o thread 2 executou, o thread 2 terminou, 1 executou, 1 terminou, a 3 executando, terminou e imprimiu o valor 1, que foi o que a thread 1 deixou na variável. Na segunda execução, a thread 3 começou primeiro e terminou, e imprimiu y igual a 0, não chegou a ser alterado. A thread 1 executou, a thread 2 executou. E a terceira execução foi exatamente a mesma, teve a mesma ordem aqui da anterior. Vamos executar de novo. Agora a thread 1 executou primeiro, depois a 2, a 3 executou e saiu y igual a 2. Então, até já em 4 execuções, a gente teve as 3 saídas possíveis do valor de y, né, em princípio aqui, né, o valor 0, que foi de inicialização, o valor 1 e 2. E essa diferença da minha saída, ela está exatamente relacionada à ordem que as threads executaram, né. Então, aqui, exatamente esse primeiro exemplo é só para
para mostrar uma situação em que eu tenho condição de corrida. Esse meu programa, ele tem condição de corrida, porque assumindo que a minha saída, né, a saída do meu programa é o valor que é final de Y, o valor que Y aparece impresso aqui na tela, eu tive diferentes execuções, quer dizer, eu não tenho parâmetro de entrada, não tenho arrumento de entrada, em princípio, eu tenho um único fluxo pré-definido em todas as threads, né. O que está fazendo a minha saída ser diferente é unicamente o fato das threads executarem em ordens diferentes, que eu não tenho controle, né. Uma vez que eu criei as threads, elas vão concorrer pela CPU, pela política de escalonamento do sistema operacional. Então, era só essa questão aqui que eu queria exatamente chamar a atenção, sem ter nenhuma distinção de fluxo em função do parâmetro de entrada, todas as threads executam internamente o mesmo fluxo, a saída muda em função do fato das threads executarem em tempos diferentes, em momentos diferentes, em cada execução. E isso acontece muito fácil, a gente tem um programa muito simples, como vocês estão vendo, apenas 3 threads, o que cada thread faz é bem simples, então até na verdade a thread tem grande chance de começar e terminar numa única execução, mas pode acontecer também de a thread começar e não terminar, e a outra thread começar. Vamos tentar fazer outras execuções, é é um pouco difícil de acontecer, porque é pouca coisa que elas fazem, mas perfeitamente possível de a thread 1 começar e outra thread, entrar antes dela ter terminado. Mas não está acontecendo aqui não, tá. Só está realmente mudando a ordem, e aí eu estou tendo resultados diferentes em cada execução, tá. Então isso mostra aqui pra gente, o conceito de condição de corrida, a ordem que as threads executam varia o resultado de saída, tá. Uma pergunta que eu sempre faço, lá no lab é se, poderia ter uma situação em que saísse X com valor 3. E aí por que que eu faço essa pergunta? Porque como X, a thread 1 atribui 1 lá em binário é 0001 no último bit, né. A thread 2 atribui 2, o número 2 em binário é 0001 no penúltimo bit e 0 no último, né. Então, a pergunta é: pode acontecer das 2 threads executando em processadores diferentes, executarem ao mesmo tempo, e lá na memória uma está escrevendo 1, outra está escrevendo 2, então um bit está lá na última posição, o bit de 2 está na penúltima, e aí se eu tenho 2 bits nas 2 últimas posições, era um número 3, né. Bom, em nenhuma execução a gente viu isso, claro que isso não significa que né, não é suficiente, mas aqui, na verdade isso não pode acontecer, porque como eu disse para vocês, a escrita na memória, aí ela tem unicidade, né, eu nunca vou estar escrevendo na mesma posição de memória, quer dizer, simultaneamente, isso não, porque aí eu tenho a gerência de memória aí que vai estar, cuidando dessa parte, então nunca vou ter uma escrita simultânea na mesma posição. Eu posso ter escrita simultânea numa estrutura de dados, né, maior, que eu tenho posições de memória distintas, num vetor que eu tenho posições de memória distintas, mas aqui eu tenho uma única variável x, então eu nunca vou estar fazendo uma operação de escrita ao mesmo tempo. Então, ou escreve 1, ou escreve 2, ou mantém 0, que são os resultados que a gente viu lá na saída, tá. A outra pergunta, assim, que a gente sempre faz também é: essa condição de corrida que está aqui, ela é uma condição de corrida ruim? Eu preciso tratá-la? Como eu posso tratá-la, né? Então, em princípio, pela lógica, assim, que eu vejo aqui do programa, né, eu posso dizer que ela não é uma condição de corrida ruim, é uma condição de corrida, mas em princípio não é ruim, porque não tem nada que diga que está errado imprimir 1, que está errado imprimir 2, que está errado imprimir 0. Eu não tenho nenhuma uma sequência, uma coisa, um raciocínio lógico em que, eu entenda que não, eu tenho que imprimir sempre o valor 2, eu tenho que imprimir sempre o valor 1, eu não tenho que imprimir sempre o valor 0. O programa deixou isso realmente em aberto e não tem nada que aqui que diga assim: "Não, está incorreto imprimir um desses valores", quer dizer, que seria eu dizer que alguma dessas saídas está incorreta e que teria que ser sempre a mesma saída, sempre um dos valores, não tem esse raciocínio, então esse é um tipo de aplicação em que eu posso dizer que eu tenho condição de corrida, o resultado vai depender da ordem que as threads executam, mas essa condição de corrida é aceitável, então não me preocupo em tratá-la, tá. Isso pode acontecer. Eu tenho que só estar ciente de que tem a condição de corrida e qual é o efeito que essa condição de corrida vai ter no meu código. Se isso está plausível, às vezes até isso é esperado, porque eu acabo gerando uma aleatoriedade aqui
sem precisar usar números randômicos ou nada parecido, né, a própria aleatoriedade de execução das threads, e gero de resultados diferentes. Então, eu posso estar querendo me aproveitar, na verdade, da condição de corrida, e aí ela existe e vai continuar existindo, tá bom? Agora eu vou mostrar o outro exemplo, que aí pega exatamente aquele caso que a gente discutiu nas videoaulas anteriores, que está nos slides, que é a situação de condição de corrida indesejável, tá? Então vamos para o exemplo 2. No exemplo 2, eu reproduzo exatamente aquela situação que a gente tinha nos slides, tem uma variável S global, que inicia com 0, e agora voltei a ter aqui uma única função que as threads executam, e nessa função eu tenho um somatório, né, quer dizer, eu tenho um incremento de S, desculpa. S é incrementado exatamente como aparece lá nos slides, tá? Só que aqui eu coloquei ele dentro do loop, exatamente para essa operação acontecer muitas vezes. Por quê? Porque a possibilidade de acontecer aquele momento em que uma thread começou a fazer o somatório antes de terminar, a outra começou, ela não vai, obviamente, acontecer assim sempre, não vai acontecer sempre, né? Então eu aumento a chance aqui dela acontecer, certo? Quando eu ponho ele fazer vários S++, eu estou só fazendo o quê? Aumentar a chance de acontecer a situação em que eu tenho a condição de corrida que interfere no meu resultado. Se eu deixo só, executo e faço S++, aí eu vou ter que fazer um montão de execuções, né, provavelmente a situação tem chance de acontecer, claro que tem, porque ela sempre tem, né, de acontecer, porque desde que eu tenha mais de um fluxo alterando, escrevendo numa mesma variável. Só que como eu falei, isso depende da ordem da execução, então eu posso ter que rodar muitas vezes para ver isso acontecer. Então eu coloco dentro de um loop, esse loop tem 10.000 iterações, então eu defini aqui a priori que eu vou ter 2 threads, tá? E então as 2 threads vão executar a mesma tarefa, é isso que está aqui, o programa é bem simplesinho, vamos olhar aqui na main, a main está fazendo o pthread create, passando, executa a tarefa para cada uma, todas as 2 fazem a mesma coisa, ela faz um join, e aí imprime o valor de S no final, exatamente para a gente ter certeza que as threads terminaram o somatório, e a gente vê qual o valor que foi impresso. Então, a gente tem como confirmar que o resultado está correto ou não. Então, se eu tenho, eu vou de 0 até i menor que 10.000, eu estou exatamente fazendo 10.000 iterações, né, de 0 até 9.999, serão 10.000 iterações nesse loop. Se eu coloco 2 threads para rodar, elas vão incrementar a variável que começou em 0 de 20.000 vezes, então o resultado esperado aqui é S igual a 20.000, tá? E aqui, nesse caso, é esse o meu resultado esperado. Eu não espero, quer dizer, qualquer valor diferente desse, significa que o meu programa retornou com erro, né? Porque eu não posso somar 20.000 vezes e ter um resultado diferente desse, tá? Então, aqui é o caso em que a gente tem uma condição de corrida? Temos, porque eu olho para o meu código, o código que é executado pelas minhas threads está acessando uma variável global e está alterando essa variável global, sem nenhum mecanismo de controle, sem nenhum mecanismo de sincronização, está completamente aberto e sujeito a ocorrer a condição de corrida, que é exatamente, dependendo da ordem que as threads executam, a velocidade que elas estão executando, elas vai poder acontecer delas executarem essa instrução, quer dizer, uma começar a executar o somatório e antes que ela termine, outra thread começa a executar. Então, antes de eu terminar essa atualização, outra thread começa a fazer a atualização também. As 2 estão fazendo a atualização ao mesmo tempo, né? Seja ao mesmo tempo, necessariamente, porque elas começaram a fazer a instrução de máquina, uma está fazendo uma, outra está fazendo outra, estão vindo de processadores diferentes, ou seja, porque elas estão no mesmo processador e há uma interrupção no meio, antes de uma terminar, a outra começa. E aí acontece de a thread que veio depois pegar um valor de S que ainda não foi alterado, mas que estaria em vias de ser alterado. E aí elas 2 enxergam o mesmo valor de origem, alteram e escrevem sobre o mesmo valor, tá? Que é exatamente a situação que a gente viu lá nos slides, tá? Então, o resultado esperado aqui, com esse programa executando com 2 threads, é 20.000, tá? Vamos compilar aqui, executar. Exemplo 2. Menos ual, menos lp-thread, menos o exe2. Ok? Vou executar. E vou executar de novo e
Vou executar de novo e executei de novo, tá. Olha aí o que que aconteceu, a gente em 4 execuções, tivemos 4 resultados diferentes, tá. Então, de novo, a lógica do meu programa, eu não tenho sequer valores de entrada, que possam mudar o fluxo de execução de alguma maneira, que possa gerar valores diferentes, não tenho aqui. Como a gente falou, a thread tem que somar, cada thread faz um somatório de 10.000, aqui um incremento de 10.000 vezes, então eu teria que ter 20.000. Uma das execuções saiu corretamente, retornou 20.000. As outras retornaram valores menores que 20.000, 14.930, 15.155, 13.03, tá? Então, uma execução com condição de corrida, resultados diferentes, que estão acontecendo porque as threads estão executando em tempo, né, que está dependendo da ordem que as threads executam, e está causando mais ou menos, condições de corrida, né, pontos em que acontece de uma ter começado e antes de terminado, outra ter começado a fazer aquela operação, tá. Aconteceu uma situação em que não tive problema, pode ter ocorrido de uma thread ter executado completamente fora antes da outra ter começado, ou aconteceu delas estarem executando, mas em nenhum momento o S, o incremento S++ ter acontecido simultaneamente, quer dizer, sempre ele foi alterado para então a outra thread chegar ao valor já atualizado, tá. Como vocês podem ver aqui em 4 execuções, uma vez só eu tive uma execução correta, e todas as outras eu tive execução incorreta, então a minha chance aqui bom, agora apareceu opa, agora está aparecendo bastante. Já ih, agora ele aprendeu que o resultado é 20.000 e não está dando mais errado, tá vendo? Assim que é. Eh, Tenho grande chance de não acontecer o problema, né, agora aconteceu de novo. Então é aquela história de que computação concorrente, quer dizer, que teve um 15.000 aqui no meio, é assim, né, e quando a gente entra com a possibilidade de ter condição de corrida, justamente, não tenho mais aquela facilidade que eu tinha na programação sequencial, faço um teste com a mesma entrada, o resultado é o esperado, posso dizer que o meu programa está funcionando corretamente. Fiz uma execução, deu 20.000, "Opa, tá certo o meu programa, não tem condição de corrida. Opa, fiz mais um pouco de execução e aparece a condição de corrida". Então, eu já não tenho como só testar e dizer que o meu programa está correto ou não. Eu, na verdade, o teste vai me ajudar, mas muitas vezes eu tenho que exatamente fazer uma espécie de depuração aqui, do próprio programador, né, identificar se tem condição possibilidade de ter seção crítica que não está, protegida, tá? Agora a pergunta é: por que que não chega a 20.000, né? O que que acontece, né? Por que que não chega a 20.000? Aí, de novo, é exatamente o que a gente viu, né, esse S++, na verdade, ele destrincha, ele é quebrado em mais de uma instrução de máquina, normalmente, né, a gente vai ter, sem considerar nenhum tipo de otimização do compilador, o que a gente vai ter uma instrução que move o valor de S que está na memória para um registrador, aí o processador vai lá e faz um incremento no registrador, porque é sempre assim, o processador ele trabalha sobre os registradores, sobre essa área de memória, então todo dado vem da memória para o registrador, ele opera ali nos registradores e depois devolve o resultado de volta para a memória, então tem ali 3 instruções, uma para trazer o valor de S para um registrador, outra para incrementar e outra para levar de volta para a memória, né. E aí, o que pode acontecer de, por exemplo, as 2 lerem o valor inicial igual, por exemplo, S igual a 5, digamos, as 2 lerem igual, aí uma thread vai lá e passa 5 para 6, a outra vai lá e passa 5 para 6, devolve 6, a outra devolve 6, né, então, o que era para ser 2 incrementos virou um incremento só, eu perdi um incremento. Então é isso que está sempre acontecendo aqui, quando o valor não bate em 20, é porque eu perdi incrementos, porque houve essa situação. Então se vocês repararem, eu cheguei até aqui 19.856, né, foi bem próximo. Eu sempre tenho valores menores do que 20.000. Em nenhuma execução eu tive valores acima de 20.000, tá. Agora ele gostou do tem grande chance de uma estar executando ó, por 13. Sempre menor do que 20, ou 20.000 que é o resultado esperado, tá. Por quê? Porque o que eu tenho é uma operação de incremento, então o que pode o problema que pode me dar aqui a condição de corrida, é eu perder incrementos, né, porque eu estou enxergando o valor, antes da atualização, então eu perco incremento. Como eu não tenho decrementos, né, eu não tenho como aí, é só incremento, eu estou sempre perdendo, então eu vou sempre que acontecer a condição de corrida, eu vou deixar de chegar ao valor final, né, nunca eu vou passar dele, porque aí a operação não está me dando chance de passar do valor,
né, apenas de não conseguir chegar, porque eu vou perder algum incremento no meio do caminho, certo? Então aqui está a minha situação de condição de corrida, tá. Eh Muito bem, como é que a gente resolve isso? Como a gente falou na sequência, né, a minha seção crítica de código é exatamente o momento em que eu estou acessando a variável compartilhada. Então aqui, eu teria que colocar aqui uma entrada de seção crítica, quer dizer, a primeira parte aqui do meu exercício é identificar a seção crítica, então entrada de seção crítica e aqui saída de seção crítica. Saída de seção crítica. Então aí, o que que eu vou fazer? Usar um mecanismo de lock, que foi o que a gente viu, e aí quando eu coloco um lock aqui na entrada, é como se eu estivesse colocando uma porta com uma chave, né. O primeiro que chegar encontra a chave na porta, então ele abre a porta, põe a chave no bolso e segue em frente. O segundo que chegar encontra a porta fechada, então ele fica parado na porta, bloqueado, tá, ele só consegue quando tiver a chave. Quando o primeiro termina e sai da seção crítica, ele abre a porta, né, e entrega a chave. E aí quem estava lá esperando, segue em frente, abre a porta, tranca, leva a chave com ele e devolve a chave só no final. Basicamente é essa a ideia do lock, como, eu tenho um bastão, como eu tenho uma chave, quem chega primeiro encontra a chave, segue em frente, fica de posse da chave. Quando não está mais usando a seção crítica, está fora da seção crítica, quando sai da seção crítica tem que devolver a chave, porque se ele não devolver a chave, ninguém mais entra, né. Então é exatamente essa ideia que é implementada aqui, tá. Como que a gente faz isso em Pthread? Então, como a gente viu lá, na biblioteca Pthread eu tenho uma variável, um tipo especial, que é o tipo, Pthread mutex underscore t, que é exatamente para definir, locks que vão me servir para fazer exclusão mútua, por isso esse nome, né, de mutual exclusion, tá. Então eu posso chamar de mutex, eu posso chamar de vou chamar aqui de lock, a minha variável, tá. Então essa variável especial para sincronização de exclusão mútua, essa é a minha variável, tá. Essa variável, então, eu poderia inicializá-la direto com uma macro, como a gente viu lá, ou posso inicializá-la com a função init. Então eu vou fazer essa segunda opção, e vou já inicializá-la aqui antes de criar as threads, porque uma vez que eu criei as threads, a thread já está apta, né, a entrar lá, executar e acessar a seção crítica. Então eu vou criar aqui antes, inicializar antes, né, então inicializa a variável de exclusão mútua, né, de sincronização, então a função é pthread underscore mutex underscore init. E aí ela recebe, fazendo a inicialização por meio da função, a gente, consegue, mexer nos atributos, se for necessário, né, mas, aqui então o primeiro argumento é a própria variável de lock, que eu chamei de lock, tá, passada sempre por referência, porque ela vai sair alterada, e o segundo argumento seria exatamente como o segundo argumento de pthread create, que é um argumento em que você pode definir atributos de lock, né. E aqui como eu não quero alterar nada, eu deixo os valores default, então eu uso null, tá. Então, por exemplo, se eu quiser fazer o lock, se transformar um lock, recursivo, que permite uma mesma thread chamar a função lock mais de uma vez, como comentei com vocês, seria por aqui que a gente faz, tá. Se eu não mexo, eu estou considerando a definição default, tá. Então inicializei, para eu não esquecer aqui, quando todas as threads terminarem, eu vou, liberar essa variável de lock, então aí eu tenho na função na biblioteca a função destroy, que recebe o lock, certo? Muito bem. Eh, então aqui vai liberar como se fosse o free, né? Quando eu já não preciso mais usar o lock, então eu posso liberar o lock. Eh, ok. Então eu vou só falta implementar a entrada, então o que que vai ser a entrada na minha seção crítica, é eu chamar a função pthread mutex lock, ela se chama assim, passando a minha variável, que eu chamei do mesmo nome, lock, né, como argumento.
E a saída da seção crítica é a função equivalente aqui, que é a função unlock, passando o lock também por referência, tá. Então eu vou, antes de acessar a seção crítica, faço a chamada de lock para pedir a chave. Fico com a chave comigo, quando eu saio, libero. Então esse uso, como eu disse para vocês, é bem comum do lock e unlock sempre juntos, é mais difícil eu querer fazer o lock, em seguida, só acontece de eu fazer o lock e fazer lock de novo, por exemplo, se eu tenho uma chamada de função, estou dentro de uma função que precisa fazer lock, está chamando outra função que também faria lock, tá. Agora quando tem a proteção nesse esquema é sempre assim, né, faço lock, executo a sessão crítica, faço unlock na saída, tem que sempre fazer o unlock, porque senão eu não libero a chave para outra thread e elas vão ficar indefinidamente bloqueadas, né. Eh, e é isso, né. Vamos compilar aqui. Uma execução ali que deu certo. Vamos compilar de novo, exemplo 2. Eh, agora agora não pode mais aparecer nada diferente de 20.000, tá. Deixa eu dar um tempinho, estou executando. Ó, 0 está executando, 1 está executando, 0 terminou, 1 terminou. Hã, até interessante aqui ver naqueles casos que apareceram 20. Aqui nos casos que apareceram 20, a gente nem tinha observado muito isso aqui, né. Claro que ele pode sair 20 sem necessariamente isso acontecer, mas repare, olha, a thread 0 começou e terminou, a 1 começou e terminou, então provavelmente elas conseguiram fazer o loop inteiro, né. Já quando não aparece o 20.000, ó, aparece também aqui explicitamente que uma começou antes de terminar, a outra, também já começou. Bom, mas enfim, agora está acontecendo exatamente, de uma thread inteira executar e depois outra dá 20.000, como já tínhamos visto antes, mas aqui também aconteceu das 2 começarem, as 2 terminarem depois e continua dando 20.000. Então, a gente agora está executando de novo, o lock, nos defendeu aqui, eh, e está garantindo aqui a saída correta, independente da ordem de execução, tá. Executando de novo. Ó, as 2 começaram e aí eu não tenho sempre 20.000, ok? Então isso que, a gente queria mostrar aqui. Uma coisa que é sempre importante é que, como eu falei com vocês, existe uma sobrecarga em função de usar o lock, claro. Repare que a cada incremento de S eu estou chamando 2 funções, isso não sai barato, né. Aqui a gente tem poucas interações, mas se eu aumento bastante aqui esse número de interações, isso vai ter um impacto certamente, né, no tempo que eu levo para fazer unlock e unlock, tá. Então, sempre vou pagar um preço, vou ter sempre um custo para o meu desempenho por conta da sincronização. Mas se a minha lógica, se essa é a lógica que eu escolhi, meu problema depende desse ponto de seção crítica, aí eu não posso deixar ele sem a sincronização, porque aí eu posso ter o erro fatal na execução, então tem que pagar esse preço. A outra coisa importante é que eu tenho que tentar fazer sempre o mínimo necessário de trechos com lock e unlock, né, a de seção crítica, porque quando eu chego num trecho como esse, eu nunca vou permitir que 2 threads executem ao mesmo tempo. Então se eu chego aqui no início, essa função aqui é pequena, mas se eu por exemplo, chego aqui e imagine, nesse caso também o meu for está só fazendo esse S++, mas se eu coloco o lock aqui por fora do for, e eu vou dar dizendo assim: "Olha, a primeira thread que começar, ela vai executar todas as interações do loop para só então a outra executar". Nesse exemplo não vai fazer diferença, porque o meu loop só está fazendo isso, mas se eu tivesse outras instruções aqui no meu loop, né, outras funções aqui, outros comandos, eu estaria botando uma ordem sequencial e perdendo completamente a minha concorrência. Então eu tenho que me preocupar em fazer a sessão crítica o menor possível e, claro, medir o ganho que eu vou ter, o prejuízo que eu tenho lá no desempenho e avaliar se está razoável ou se é o caso de eu voltar, me debruçar e pensar outra estratégia de solução para esse meu problema, para eu tirar a necessidade de ter que ter exclusão mútua ou minimizar, a sua chamada ainda mais para poder não ter um impacto, tão decisivo lá no meu ganho de desempenho, ok? É isso então, gente. Obrigada.